diferentões, né? Que nós vamos encontrar o seguinte, ó, domínios. Quais são os domínios dos seres vivos, gente? Quais são os domínios? Boa, é isso aí. Nós vamos ter o domínio bactéria, nós vamos ter o domínio eucária. E qual é o último domínio? O diferentão de todos aí? Domínio árquea. Tá? Desses domínios, esses dois caras, eles são procariontes. E esse aqui é eucarionte. Tá? Desses procariontes, nós vamos ter cianobactérias, que podem ser fotossintetizantes. Vamos encontrar bactérias heterotróficas, tanto de vida livre como também parasitas. Nós vamos encontrar arqueias, que também podem ser decompositoras, ou seja, heterotróficas, né? Tem uma grande importância. Uma das principais liberadoras, inclusive, vou até botar aqui, porque muitos de vocês esquecem. Qual é um dos principais gases liberados por arqueias no meio ambiente, pessoal? CH4, metano. Elas são uma das principais organismos a liberar metano no ambiente. Você sempre vai ver ela em ambientes pantanosos ou em ambientes extremos, né, de difícil acessibilidade, disponibilidade para a vida. Né? Você vai ter ou em pH extremamente baixo, ou seja, um pH ácido, ou então com temperaturas extremas. Né? Geralmente você encontra árqueas também em lagos vulcânicos por conta da combinação de fatores. Mas as árqueas, elas também são organismos quimiosintetizantes. Tá? Dentro dos quimiosintetizantes, pessoal, eu vou encontrar 3 principais grupos de quimiosintetizantes. Tá? Eu vou encontrar organismos que produzem sua matéria orgânica à base de enxofre. Eu vou encontrar organismos que produzem sua matéria orgânica à base de ferro. E o mais importante, que é o que eu vou valorizar na aula de hoje, porque ele é o que mais cai, tá? Que é justamente os que produzem a matéria orgânica com base no nitrogênio. Tá? No nitrogênio, eu vou encontrar algumas bactérias quimiosintetizantes, ok? Essas bactérias, elas são chamadas de nitrobacter, ou nitrobactérias. Nitrobacter, alguns livros chamam assim, ou dá no mesmo, tá? Nitrobacter. Vocês têm alguma dica aí, que tá bem óbvio, né? Onde é que essas bonitinhas aqui atuam? Ciclo do nitrogênio, uma grande aposta para o que pode cair esse ano aí no Neném, beleza? O que é que a gente pode encontrar lá? Nós vamos encontrar muito provavelmente ciclos biogeoquímicos, né? Onde nós vamos encontrar ali o ciclo do nitrogênio, tá? Para quem não lembra, vamos falar um pouquinho aqui sobre ciclo do nitrogênio, só para poder implementar aqui o conhecimento. Ciclo do nitrogênio. Ciclo do nitrogênio. Primeiramente, eu gostaria de saber de vocês qual a importância do nitrogênio para a gente. Alguém pode me dizer aí onde é que eu vou encontrar nitrogênio aí, tendo alguma importância biológica? Boa! O nitrogênio, ele vai estar ali atuando na formação das bases nitrogenadas. Aonde eu vou encontrar a adenina, guanina, citosina, timina e a uracila, exclusividade do RNA. Beleza? Eu vou encontrar eles formando anéis de amina. E a amina forma aminoácidos.
E os aminoácidos formam o quê? Proteínas. Proteínas, tá? Para o ecossistema, para a atmosfera, será que o nitrogênio tem importância? Para a atmosfera. E aí? Ele é só o gás mais abundante da nossa atmosfera. A nossa atmosfera é 79% nitrogênio. A gente vai ter ali apenas uma concentração de 11, 12% ali de oxigênio e os outros gases vão estar ali completando o resto da nossa conta. Mas, majoritariamente, a nossa atmosfera é composta por nitrogênio, tá bom? Tanto que você vai perceber, aí já dando uma puxadazinha para a botânica, você vai perceber que em ambientes alagados, tá, onde se torna impossível ter uma proliferação fúngica, né, a produção de rizomas, para poder, aliás, micorrizas, né, para poder fazer ali a fixação do nitrogênio do solo, você vai ter a presença de raízes o quê? Raízes respiratórias. São raízes pneumáticas. Raízes que saem, aí quando você entra lá no mangue, você chega ali no mangue do cocó, quando tu olha no chão, tem um bocado de ponta de pau saindo assim, pontiagudo, né? Aí tu pensa, são plantinhas nascendo. Nananina, não. São raízes das árvores que estão dando olé no solo e estão brotando ali. Olha aí. Cadê o Nicola? Tu falou pra caramba. Um morcego. Eu sei que tu falou morcego, porque eu gosto de fazer isso. Elas saem para tentar capturar um pouco do nitrogênio atmosférico, tá? Então, nós vamos ter aqui um monte de importância assimilada, né? E aí, professor, como é que ocorre o ciclo do nitrogênio? A gente vai ter o nitrogênio na forma gasosa, né? O nosso querido N2, disperso na atmosfera, tá? Vou botar ele aqui dentro de uma nuvenzinha. Olha como ficou fofinho, né? Nós temos aqui o nosso querido nitrogênio. E o nitrogênio, ele acaba sendo enviado para o solo num processo chamado que fixação, né? E aí o que vai acontecer aqui? Quais são os mecanismos de... Nossa, tudo bem? Estamos todos... Opa, tem alguém entrando aí. É de fora do domínio mesmo da Bliv que entra aqui, é? Não, mas aí eu tô falando assim, que é domínio fora da Bliv, é meio e-mail pessoal mesmo que entra. Tem uma GG aqui querendo entrar. Aí então tá suave. Não, porque geralmente quando se tiver um arroba, né? Pois é, se for um arroba da Bliv, aí não precisava, né? E aí, Giovana Suave, bem-vinda, viu, filha? Tamo junto. Qualquer coisa, mesmo que nada. É isso aí. Quais são os mecanismos que nós vamos ter aqui no processo de fixação do nitrogênio? Como é que o nitrogênio ele se apresenta para tentar se fixar no solo? Alguém tem uma dica aí para mim? Ó, principalmente, eu vou ter... E onde é que eu vou encontrar a amônia? Eu vou encontrar ela na excreção. Eu vou encontrar ela na excreção. E eu vou encontrar ela na decomposição orgânica. Né? Então, eu vou encontrar ela principalmente nesses dois fatores aí. Tanto em decomposição vegetal como em decomposição animal. Só que tem um problema. A amônia, ela é tóxica. Ok? Bota aqui assim para a gente lembrar, tá? A amônia, ela é tóxica. Ok? E aí é que entra as nossas estrelas. Né? Que estrelas, professor? Entram agora as nossas nitrobactérias. O que vai acontecer agora, gente? Agora eu vou precisar de bactérias fixadoras que vão auxiliar na degradação da amônia, do nitrato, do nitrito, para então eu conseguir ter uma substância menos tóxica que possa ser assimilada, né? Então aqui, ó, eu vou ter a amonificação, daí eu vou ter a conversão da amônia
para nitrito. Depois eu vou ter a conversão para nitrato. E o nitrato, ele já é uma substância menos tóxica, ele já pode ser absorvido, né? Só que também ele é extremamente volátil, né? Qual é o contrário de volátil? Hã? O contrário de volátil é, vem cá, sobrinho. Volátil. Que merda, hein? Aí nós temos aqui, ó, a desnitrificação, ou seja, o nitrato ele volatiliza e ele pode voltar para a atmosfera sozinho, de uma forma direta, ou então ele pode ser agora absorvido principalmente por plantas. E quem é que vai ajudar esse processo aqui de fixação das plantas? Aqui eu vou ter as micorrizas, que são fungos fixadores, e das plantas eu também vou ter animais se alimentando delas, e as cadeias alimentares, e todos e ambos morrem, podendo ser decompostos, e aí você vai ter fechado aí o ciclo do nitrogênio, tá? Fiz resumão aqui porque a aula de hoje não é ecologia. É só para falar para vocês. Aonde é que eu vou encontrar as nitrobacter, pessoal? Nitrobacter, eu vou encontrar elas no processo da nitrificação, e na conversão do nitrito para nitrato, eu vou ter também as nitrossomonas. Então, são duas classes de bactérias nitrificantes que eu vou encontrar. Agora, uma coisa interessante é que em cada etapa dessa, onde eu tenho a participação das bactérias nitrificantes, eu vou ter ali também liberação de energia. Eu vou ter ali etapas quimiosintetizantes, onde eles vão pegar o nitrogênio e vão formar cadeias orgânicas. E dessas cadeias orgânicas, das quebras delas, eles conseguem retirar energia. Tá bom, pessoal? Até agora tá de boa? Suave? Dá um vômito. Show. E já, eu acho que eu já trabalhei de uma forma bem geral também a fotossíntese, mas não se esqueçam, tá, que a fotossíntese, ela tem como pilar no processo metabólico, né, a clorofila. E a clorofila, ela é um pigmento que se assemelha muito com o pigmento proteico que existe nos animais. Qual? A clorofila está para as plantas. A clorofila está para as plantas o que a hemoglobina está para os animais. Por quê? Porque ela é um corante pigmentante que tem uma capacidade de oxidação e transporte. Portanto, você tem ali na clorofila também, quando ela está excitada pela radiação luminosa, você tem ali os processos metabólicos que ela vai atuar ali, né? Você vai ter ali o ciclo de Calvin-Benson, você vai ter ali o processo de transporte de elétrons, quebra da água, né? A hidrólise e a liberação de oxigênio e produção de glicose. Tá bom? Show! Com essa pincelada aqui, vamos tentar resolver alguma coisa. Começar a resolver alguma coisa aqui. Começar a trazer comentários aqui sobre essas questões. Vamos lá. Primeira questão. Na equação da fotossíntese, tradicionalmente representada pela fórmula a seguir, 6CO2 mais 6H2O mais luz é convertido em C6H12O6 mais 6CO2. Com relação à fotossíntese e aos organismos que participam desse processo, assinale a alternativa correta. Para quem não estava aqui na nossa primeira, acho que foi na segunda aula, né? Acho que foi, né? Foi na aula semana passada, a primeira aula da semana passada, a gente trabalhou o processo de fotossíntese. Vocês não viram, né? Eu estou vendo alguns rostinhos, eu não estou me lembrando. E a gente viu que o processo de fotossíntese é quase que um balanceamento químico, tá? Você vai ter aqui, ó, como ele acabou de falar, né? Você vai ter aqui o sequestro do carbono, você vai ter aqui a nossa plantinha, vai pegar o CO2,
botar para dentro, ela vai pegar água do solo, vai pegar radiação luminosa, vai produzir glicose, que vai distribuir para os organismos e vai liberar oxigênio. Essa liberação de O2, ela não é algo facultativo, ela é um resíduo metabólico. Ou seja, a planta ela se alimentou. É uma coisa que eu vivo batendo na tecla com meus alunos. Nas cadeias alimentares, tá? Os produtores sempre serão os primeiros a se alimentar, porque eles são autotróficos. Portanto, quando eles fazem fotossíntese, eles estão se alimentando. Eles estão produzindo o seu próprio alimento. Portanto, se eu tenho C6H12, O6, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter um balanceamento. Ó. Tenho aqui a luzinha bonitinha, que vai participar aqui no processo da hidrólise. Eu tenho aqui 6 carbonos, né? Jogo esses 6 carbonos para lá. Não, mano, vacilei. Eu tenho, já botei o final, já botei a glicose. Eu tenho 6 CO2 mais 6 H2O. Agora sim. Eu tenho 6 carbonitos aqui, ó. 6 carbonos. Joguei para lá. Eu tenho 6 moléculas de H2. Ou seja, se eu converter, eu tenho aqui o H12. Tá? E aí, sobrou o que aqui para nós? Sobrou aqui 3O2. E aqui também sobrou 3O2. Que aí eu vou ter ali... Posso pegar aqui simplesmente daqui esses caras, ó. O O6 mais... Vou ter aqui mais 6 moléculas de oxigênio. Vou botar aqui, vai ficar um pequenininho. Mais o nosso querido oxigênio. Então, basicamente, é um processo de balanceamento químico que nós vamos ver aí. Vamos ver aqui. O que, é que ele está falando? Nitrosomonas e a Nitrobacter. Nitrobacter, essas bonitas aqui, ó. Vamos lá, item A. A fotossíntese ela é realizada somente pelos representantes do reino planta. Você vai ter quem mais como fotossintetizantes? Cianobactérias, você vai ter fitoplâncton, tá? Ou seja, você vai ter ali microalgas, você vai ter ali pequenos vegetais ali errantes na natureza, que não são plantas, tá? Mas são capazes de fazer fotossíntese. Nunca se esqueçam que as cianobactérias, elas fazem fotossíntese, mas elas não possuem cloroplastos, tá? Sei que os cloroplastos são as grandes estrelas nos processos fotossintéticos, mas não esqueçam também que bactéria ela é um procarionte, ou seja, ela é incapaz de ter membranas intracelulares. E um cloroplasto ele vai ter duplas membranas, né, dentro dele. Então você não vai ter como ter esse camarada dentro. Item B. Organismos que realizam fotossíntese possuem somente células procarióticas. Pelo contrário, dá um marca um X aí em cima aí, tá? Marca um X aí, porque afinal de contas, eu vou ter no reino Plantae, todos os indivíduos do reino Plantae são eucarióticos. Oi. Não, mano, porque eu vou ter, eu entendo a tua indagação. Porque dentro do reino protista, eu vou ter uma divisão. Eu vou ter os protistas pluricelulares, que são representados pelas algas, e eu vou ter os protistas unicelulares. Tá? Dentro dos protistas unicelulares, eu vou ter os protozoários. E os protozoários não são fotossintetizantes. Que são quem? Eu vou ter lá os risópodas, né? Que são justamente os sarcodinhos, que são os ameboides, que são representados pelas amebas. Eu vou ter ali os ciliados, né? Eu vou ter os flagelados e eu vou ter os esporozoários. Ou seja, eles são classificados de acordo com o seu método de locomoção. Aí eu vou ter ali giardia, eu vou ter ali os tripanossoma da vida. Né? Então, esses caras, eles são heterotróficos. Inclusive, muitos deles parasitas causadores de doenças. Né? Vamos nós. Item C. A organela fundamental para o processo fotossintético
é o cloroplasto. Se estamos falando de organela, sim, tá? Mas lembre-se que ela não é exclusiva, não somente indivíduos que possuem esta organela serão capazes de fazer fotossíntese, tá? Só para desencargo de consciência, vamos ver os outros itens. Item D. A fotossíntese é um dos processos essenciais para que exista vida na Terra, pois ao final de cada ciclo são liberados 6 moléculas de dióxido de carbono. Deus me livre, né? Se ao final do processo da fotossíntese tivesse liberação de dióxido de carbono, a gente estaria cortando árvore para poder ter chance de sobreviver na Terra, não é verdade, gente? Vamos fazer uma queimada para ajudar a natureza. Os organismos que realizam fotossíntese são chamados de heterotróficos falsos, são os autotróficos que fazem fotossíntese. Portanto, item C de Xuxa está correto. Vamos lá, segunda questão. Células eucariontes animais e vegetais compartilham e tem a capacidade de realizar a reação 6 moléculas de óxido de carbono de H2O sendo convertidas em C6H12O6 mais 6O2. Animais não fazem fotossíntese, com exceção de uma lesma caribenha, que a gente até teve um surto na nossa primeira aula, né? A galera convulsionou, porque existe uma lesma caribenha que ela tem a capacidade de se alimentar de algas verdes, e parte da excreção dela é feita através da pele, e aí ela se torna uma lesma esverdeada, e nessa excreção ainda tem alguns cloroplastos ativos que fazem fotossíntese e liberam glicose, e a lesma acaba absorvendo. Mas a lesma em si, ela não consegue fazer fotossíntese, não. Aquilo ali é meio que por tabela, né, que ela faz isso aí. Item B. O armazenamento de glicose em forma de amido. Você vai puxar aí do lado aí no amido e você vai colocar plantas. São as plantas que têm como substância reserva o amido, tá bom? Armazenamento de glicose em forma de glicogênio. Quem é que armazena em forma de glicogênio? Animais e fungos. Tanto fungos quanto animais conseguem armazenar nutrientes em forma de glicogênio, tá bom? Item D. Centríolos como produtoras de fuso mitótico. Falamos sobre isso na nossa aula de botânica, né? Apenas os vegetais superiores possuem centríolos em suas células. Os vegetais inferiores, eles não vão apresentar centríolos, portanto, não são todos, não, tá bom? Então, acaba eliminando o item D por conta disso. Oi? Superiores. Somente vegetais superiores possuem o centríolo, possuem a capacidade de formar o fuso mitótico. O quê? Somente, ele está falando assim, ó, que é comum para vegetais e animais. Então, apenas uma parte dos vegetais tem essa característica. Eu acho que seria suficiente para você emitir recorrer à questão. Mas quem iria decidir seria a banca. Gimnospermas e angiospermas, inferiores, briófitas e pteridófitas. Bom? Né? Ele teria especificado. É aquela coisa, né? Quando você estiver muito emocionado, você estiver percebendo que não está congruindo com tudo, você vai no item mais certo. O item que vai ficar liso na resposta, né? Não vai ter nada, nenhuma aspereza, nenhuma contradição que possa te pegar. Por isso que é importante anotar esse tipo de informação para você não ser pego de surpresa. E o último item aí, a capacidade de realizar a reação C6H12O6 mais O2 em moléculas de óxido de carbono. Aqui a gente está falando de quê, gente? Respiração aeróbia. Então, o último item, ele está falando do quê? Da oxidação da glicose, liberação de ATP, sobrando ali dióxido de carbono, liberando energia calórica, né? Então, tanto células vegetais como células animais possuem mitocôndrias, fazem respiração aeróbica, então é algo que é comum para ambos, seja vegetal inferior ou superior. Tá abrangendo tudo. Beleza? Suave, gente. Tranquilo aí? Então, item E, segunda questão, né? Questão 3. Os componentes estruturais da fotossíntese formam uma hierarquia de diferentes níveis de organização. Sabendo disso,
onde ocorre o fluxo fotossintético de elétrons. Os mecanismos, gente, da transformação da clorofila, nós vamos ter aqui, ó, o nosso querido cloroplasto, né? Fazer aqui a dupla membrana dele. E aí vocês vão ter anéis empilhados. Esses anéisinhos assim, ó. Esses anéis, cada um deles se chama o quê? Grana. Cada anelzinho se chama grana. E aí eles formam essas pilhas. Qual é o nome dessas pilhas? Não. Tilacoide. Ela se emocionou. Tá? Vou fazer feio mesmo aqui, porque já deu apresentação. Se você quiser fazer bonitinho, faça os outros desse jeito. Tá? Então, esses anéisinhos aqui, a gente chama de grana. E essa superfície aqui que eles formam são as famosas tilacoides. Tá? Essas estruturas aqui. A gente chama de tilacoide. E é justamente nas tilacoides que vai acontecer o processo de conversão energética, transformando, então, matéria inorgânica em orgânica. Então, onde é que vai acontecer a transformação de cadeias de elétrons dentro de um cloroplasto? Vai acontecer nas tilacoides, tá bom? Então, aqui é onde acontece. Vamos dar uma olhada. Onde acontece o fluxo fotossintético de elétrons? Você vai ter na endoderme serosa. Ele está falando aqui da membrana de cutina, que impermeabiliza os vegetais. Então, não vai acontecer esse tipo de coisa do lado de fora da planta. Tá? Vai acontecer normalmente dentro do interior dessas organelas. Membrana do tilacoide, ok, vamos ver aqui o próximo. No lúmen celular, o lúmen celular é nada mais do que as fibras que ficam intercalando as células vegetais. Elas não têm esse potencial de transporte de elétrons. Nas membranas das cristas, aqui ele está flertando com quem? Está flertando com as mitocôndrias, né? Está flertando com respiração aeróbia. Então, se você quiser puxar um gancho aí, ó, cristas celulares, ele está falando das mitocôndrias. No endófito da tilacoide. O endófito é na região mais interna da tilacoide, onde eu vou ter lá os grãos de clorofila. Não é lá que vai acontecer. Nos grãos de clorofila acontecem a conversão do dióxido de carbono em glicose. A condução de elétrons no processo fotossintético vai acontecer na superfície da tilacoide, tá bom? Então, nós temos aqui, corretamente, o item P de Bosque, ok? Suavão. Deixa eu só me drogar, que o nariz já está entupido. Pois é, mano. Mas é legal que tá escrito aqui em vermelho, já viu? Inha, cada um com sua vidinha. Não, cadê? Que horror, gente. Cadê? Bom, essa grifinória. Eu ficaria sem camisa para não usar uma grifinória. Olha que bonitinha ela. 50 pontos. Porque é grifinória, né? Nerfar as outras casas tudinho. Só porque o Harry Potter tá por ali, não é verdade? Um absurdo. Aí pronto. Aí redimiu a roubalheira que foi o primeiro filme. 150 pontos. Tu ouviu de lá, foi? Tu ouviu de lá, foi? Ah, tá certo. Então vamos lá, vamos para essa outra questão aqui. Qual é a quarta questão, né? Vamos aqui. O mundo parece tão diferente depois de aprender ciência. Por exemplo, as árvores são feitas principalmente de ar. Quando são queimadas, elas voltam ao ar e no calor flamejante é liberado o calor ardente do sol que estava preso na
conservação do ar em árvore. E nas cinzas, ao pequeno remanescente da parte que não veio de ar, mas da terra sólida. A que processo biológico Richard Feynman está fazendo referência nessa citação? Ele está falando que maior parte do armazenamento energético que existia naquela planta foi graças aos processos luminosos, aquilo que não tem matéria em si para ser conservada. Por isso que quando você ateia fogo numa madeira, uma árvore gigante, vira uma pequena pilha de cinzas, né? Porque a maior parte da matéria orgânica, de fato, que foi retirada da terra, voltou ali aquele pó e o restante acabou voltando, sendo transformado novamente em energia calórica. Então, vamos lá, estava falando sobre o quê? Sobre reprodução? Não. Combustão, ele não estava falando de um fenômeno físico, ele estava falando sobre o processo da conservação de energia, fotossíntese, respiração, quimiossíntese. Como ele estava falando de uma planta, eu sou inclinado a apontar que ele está falando aqui da fotossíntese, pois é na fotossíntese onde eu vou ter a conversão da matéria inorgânica em orgânica, que vai ser armazenado nessas plantas e conservado em forma energética, que se for pegar fogo, é convertido de forma calórica mais uma vez, tá? Então, é por isso, ok? Que as plantas, que a madeira em si, ela consegue armazenar alguma energia, mas não se compara a outros métodos de conservação de energia. Por exemplo, carvão vegetal. Carvão vegetal ele tem uma capacidade de armazenamento energético. Você consegue ali acender um carvão, ele fica ali em trepidação, né? Ele fica pegando fogo ali por 1 hora e um pouco mais de 1 hora, 1 hora e meia, e logo em seguida ele já vira cinzas e você não tem mais aproveitamento energético daquele cara. Mas também tem o carvão mineral. E o carvão mineral, ele é quase que um comprensado fóssil energético, né? Então você vai ter muito mais energia acumulada naquele carvão mineral. E aí, se você já viu um carvão mineral pegando fogo, cara, carvão mineral queima por horas. Horas, 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 horas. E é por isso que ele é muito utilizado, infelizmente, né, nas termoelétricas, na queima do carvão vegetal, e também em algumas maquinarias, né, para não ter tanta liberação de fuligem, em algumas maquinarias a vapor ele também era utilizado, tá? Para você não ter que andar com toneladas de toras aí de carvão aí para poder colocar dentro. Quinta questão. A constituição química da matéria viva é feita principalmente por moléculas orgânicas. Uma parcela das moléculas inorgânicas, como a água e alguns íons, e analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Primeiro, a água ela é uma molécula orgânica. Já doeu o meu coração, né? Nós sabemos que moléculas orgânicas elas são feitas por cadeias de carbono. E no H2O você não vai ter carbono ali. Portanto, já doeu meu coração quando ele falou que a água é uma molécula orgânica, tá bom? O cálcio compõe 90% dos nossos ossos e dentes e é responsável por fortalecer a estrutura óssea, como também agir como relaxante muscular. Não apenas isso, tá correto, tá? Mas você também pode puxar um gancho aí e colocar que ele também atua na coagulação sanguínea. Bote aí. O cálcio também ele atua na coagulação sanguínea. O cálcio você também vai ter ele ali compondo recifes de corais, né, espículas calcárias que vão estar compondo ali os organismos bentônicos, oceânicos, né? Então, é por isso que os poríferos, os quinidários, muitas vezes eles são citados como bioindicadores. O que é um bioindicador, gente? Ela se indigna com si mesma que falta. Tu quer valer no Vectra de novo, para deixar mais emocionante? O que é um bioindicador? Bioindicadores são organismos, tá? Que eles são extremamente sensíveis a contaminantes. Então, se no ambiente, por exemplo, no ambiente aquático, tu vai ali, tá lá nadando, radiação,
bioacumulação, biomagnificação. Porque se você parar, poríferos, eles têm tecido verdadeiro? Não, sem tecido verdadeiro. Então, a nutrição dele é feita pelos coanócitos, né? Eles capturam as partículas nutritivas na água e acabam dissipando ali para todo o corpo deles por meio de difusão. Show. Uma célula de coanócito, ela aguentaria quantos contaminantes antes de morrer? Ela é muito vulnerável, entende? Então, quando você entra numa água e você não vê porífero, você não vê um quindário, você não vê uma alga, né? Você está tendo ali um indicativo de que aquele ambiente ele não é convidativo para as vidas mais simples, ou seja, menos tolerantes para poluentes. Então, isso é um bioindicador. Bioindicadores, eles indicam que aquele ambiente ele é poluído, não estando lá, não sobrevivendo naquele tipo de ambiente. Algumas bactérias, não todas, tem umas que estão lá curtindo, atuando no processo de decomposição. Beleza? 3. As moléculas orgânicas estão presentes em menor quantidade nos organismos vivos. O nosso organismo é composto de 30% de compostos orgânicos em massa, é o contrário, né? A gente é 70% água, que é um composto inorgânico, e aí o resto é que você vai ter lá compostos orgânicos nos compondo, né? Você vai ter água, sais minerais, né, que são compostos inorgânicos. Então você já sabe como chegar na cremosa, viu, Antônio? Chega para ela, você aceita um copo d'água? Ela diz, aceita, que bom, eu sou 70% água. Vem em mim. Nossa, mano, vai dar muito certo. Confia no pai. Vai dar namoro, com certeza. Ô, mancho, eu já consegui, já deu certo para mim, assim, paracuru e paracuru. Cheguei na menina e falei assim, ó, camisa bonita, combina com o sofá lá de casa. Deu certo. Tu acredita? Funcionou. Deu certo. Deu certo. Ela achou graça, quebrei o gelo, deu bom. É porque era parecido mesmo. Eu cheguei, parece sofá lá de casa. Ela achou engraçado. Aí, tipo, sério, sério. Aí ela perguntou assim, e como é que é? Não, vamos lá ver. Aí eu, não. Como assim? Ela ficou desse jeito aí. Ela ficou, meu Deus. Aí, mas o importante é chegar. Entendeu? O importante é chegar. Ou não, já tem. Eu já não estava ficando com ela. Entendeu? Então, no momento que eu cheguei junto, abriu uma possibilidade. Fica a dica, viu? Então, vamos lá. Ó. Então, a 4. Vamos ver a 4 aqui, ó. Então, a 3 está falsa, né? Vamos ver a 4. A água compõe mais de 70% do nosso organismo. Está presente em inúmeras reações químicas. Sem a água não haveria transporte de oxigênio no sangue, nutrientes e até as células vivas. Então, está correto. Então, a 4 está verdadeira. E a 2 também está verdadeira. Portanto, é o item C, 2 e 4. Ok? Sol show. Vamos lá, sexta questão aqui, ó. Observe o desenho esquemático organizando e da organização geral das membranas de um cloroplasto. Olha aí. As tilacoides, membrana externa, membrana interna, grânulo, temos aí o estroma, tudo bonitinho, né? O cloroplasto, tá, é o local da fotossíntese nos organismos eucariotos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica que pode aproveitar a energia do Sol para a síntese de matéria orgânica, a qual sustenta a maior parte da estrutura trófica do planeta. É verdade, né? Inclusive, no Enem, ele tem uma característica, tá, gente? De sempre, se você for estudar cadeia alimentar, recomendo que sempre procure estudar cadeias alimentares aquáticas, tá? Porque nas cadeias alimentares aquáticas eu consigo ter cadeias muito mais longas. E foi feito um levantamento das questões de cadeias alimentares do Enem, e 90% das cadeias alimentares utilizadas pelo Enem foram cadeias aquáticas, né? Justamente para pegar você ali, seja nas cadeias ou nas teias alimentares. Então, hashtag fica a dica. Então, vamos aqui. Sinale a alternativa correta quanto ao processo fotossintético no cloroplasto. Item A. A molécula de dióxido de carbono absorvida é degradada em gás oxigênio, sendo este liberado na atmosfera. Falso. O CO2 ele é conservado em glicose. Tá bom? Beleza, gente?
O CO2, você vai ter ali o famoso sequestro do carbono. Então, não estou pegando ele para oxidá-lo. Não. Eu estou pegando ele para conservá-lo. Eu vou retirar ele daqui e vou conservá-lo em uma molécula. E porque eu separei ele desta molécula, acaba sobrando quem? O oxigênio. Tá bom? B. A maior quantidade de oxigênio liberada ocorre quando as clorofilas absorvem predominantemente a luz no comprimento de onda do verde. Falso. Qual é o comprimento de onda que é absorvido, gente? Azul e vermelho, né? Compara a absorção de outros comprimentos de onda. Tá? Então, a gente vai ter ali, principalmente, a radiação infravermelha, que vai atuar no processo de hidrólise, na quebra da molécula de água, para que você tenha ali a liberação de mais oxigênio ali no processo de liberação do próprio hidrogênio também. Item C. A oxidação das moléculas de clorofilas presentes nas tilacoides combina com a geração de energia química necessária para a conversão do gás carbônico em açúcar. Falei para vocês isso daí, acho que não tem nem 10 minutos. Falei exatamente sobre a excitação das moléculas de clorofila dentro das tilacoides, aonde eu vou ter o quê? A atividade clorofiliana para o processo de fotossíntese, né? Para o processo da geração de glicose na conservação de açúcar, tá? Acho que não tem nem 10 minutos que eu falei isso para vocês. Então, o item C está verdadeiro. Item D. A quebra da glicose ocorrerá no grânulo do cloroplasto, liberando CO2 para a atmosfera. Já falamos também sobre isso. Ele vai acontecer na superfície das tilacoides, né, gente? Não no grânulo. Item E. As reações, elas ocorrem no estroma e são independentes das reações que acontecem na tilacoide. É o contrário. O estroma, ele está para o citoplasma, tá? do cloroplasto, ok? É mais que um complexo proteico gelatinoso que você tem dentro do cloroplasto, tá bom? Maravilhas. Vamos nós. Sétima questão. Tá muito longo esse texto. Deixa eu ver aqui a assertiva, ver se dá para a gente ver alguma coisa. A partir da escrita em cima, em quais das cores do espectro Eggman identificou como menor concentração de bactérias? Não dá para saber, não. Vamos ver. Um dos principais cientistas a se preocupar com a luz no fenômeno da fotossíntese foi o alemão fulano de tal, o qual provou que a clorofila absorve determinados comprimentos de onda de luz branca. Em 81, utilizando-se de uma alga e de bactérias aeróbias que procuram altas concentrações de oxigênio, o fulano pôde constatar que, através da decomposição da luz iniciada em um pequeno filamento de álcool, havia uma maior e uma menor concentração de bactérias, dependendo das cores do espectro. Ele concluiu que, em alguns determinados comprimentos de onda, a fotossíntese era mais intensa, pois onde havia maior quantidade de oxigênio, havia uma maior concentração de bactérias. Isso mostra que a fotossíntese possui um espectro de ação dependente dos diferentes comprimentos de onda de luz branca. A partir do experimento acima, em qual das cores do espectro Eggman identificou uma menor concentração de bactérias? A concentração verde. Porque se eu lançar um espectro verde sobre um pigmento verde, eu vou ter a neutralização da onda. Eu não vou ter nenhuma atividade. Entendeu, gente? Então, para eu ter atividade da clorofila, eu tenho que emitir ondas de luz vermelha e ondas de luz azul, para ativar, de alguma forma, ali a clorofila, né? Para eu ter tanto a radiação infravermelha como a radiação ultravioleta. Uhum. Falando sobre os carotenoides, eu lembro. Question 8. Vamos lá. O processo pelo qual a energia do Sol é captada e convertida em energia química, indicada pelo nome fotossíntese, constitui... Tá meio borrado meu. Tá dando para ler o teu? Beleza. Estudos feitos há mais de 200 anos demonstram que... Vamos lá. A fotossíntese usa o gás carbônico produzido por combustão ou exalado pelos animais
para liberar o oxigênio. A fotossíntese usa gás carbônico produzido por combustão ou exalado pelos animais para liberar o oxigênio. Eu acho que o maior propósito da fotossíntese não seria a liberação de oxigênio, é a liberação de glicose, né, gente? É um processo, nem liberação também, conservação. Né? Ela produz para ela produz para armazenação. É uma excreção, é um fim metabólico, né, podemos dizer assim. Item B. A fotossíntese, inclusive, acho que até contei essa história para vocês, né? Da menina lá, da aula que eu dei lá, que ela ficou tomando vitamina C pra caramba. Contei, não contei? E aí eu tive um aluno que ele falou assim, professor, se o dióxido de carbono é aproveitado pelas plantas para a produção de glicose, né? Então vamos queimar a planta, que vai ser comidinha para as plantas, elas vão gostar de fazer fotossíntese. Só que as plantas elas têm um limite. Elas têm um limite no processo de produção de glicose, né? Então a gente não pode aí fixar nessa ideia não que dá ruim. Fotossíntese necessita da água para realizar o seu objetivo, que é a liberação do oxigênio. Mais uma vez, está focado no lado errado. O objetivo da fotossíntese é a produção de glicose. Tá? Item C. O gás carbônico fixado na fotossíntese, já gostei desse termo, é imprescindível para a síntese de molécula orgânica. Se você quiser, circula a molécula orgânica, coloca glicose do lado, para você lembrar do que nós estamos falando aqui. Tá bom? Então, de fato, o item C está correto. D. Toda a luz que chega às folhas é igualmente absorvida pelos vegetais. Falso, nossa. Falso. Porque, afinal de contas, né, nem todo vegetal vai ter uma exposição luminosa como uma folha específica. Né? Então, é muito difícil você fazer uma afirmação como essa. Item E, todo gás carbônico fixado pelos vegetais durante a fotossíntese é liberado na respiração. Falso, porque eu até fiz para vocês, né, na nossa primeira aula lá, né, de respiração aeróbica, eu fiz uma interação quase que infinita que existe entre cloroplastos e mitocôndria. Então, parte do dióxido de carbono liberado pela mitocôndria é reabsorvido pelo cloroplasto para a síntese de glicose. Lembra que eu fiz aqui? Lembram? Então, vamos lá. Nona questão. Cientista brasileiro reproduz em laboratório um processo de sobrevivência das plantas. Um pesquisador brasileiro ele desenvolveu um aparelho que é uma imitação simplificada do mecanismo vegetal, ainda que envolvam processos físicos e químicos complexos. Foi desenvolvido um pigmento chamado perfluoroporfirina, cujas propriedades do pigmento chamado semelhantes à clorofila. Né? O aparelho consiste em um recipiente de água no qual mergulham eletrodos revestidos pelo pigmento. Quando excitada por uma luz solar, a porfirina adquire energia suficiente para promover reações químicas, liberando, dentre outros gases, oxigênio. No caso representado, o pesquisador baseou-se em qual etapa da fotossíntese para a liberação do oxigênio? E aí? Então, aqui. Item A. Quebra de água nas tilacoides. A hidrólise, ela de fato vai acontecer nas tilacoides, vai acontecer dentro do cloroplasto, tá? Todo o processo de iniciação fotossintética, porque é dentro das tilacoides que você vai ter a excitação da clorofila e lá você vai ter o início do processo fotossintético. Então, ok, vamos ver aqui. Item B. Entrada de CO2 no ciclo de Calvin. Ele não está falando aqui sobre a manipulação de CO2, ele está falando de uma excitação de uma molécula e liberação de oxigênio. Ok? C. Transferência de elétrons. Poderia até ser, tá? Mas a gente não, o texto em nenhum momento falou sobre cargas elétricas sendo liberadas. Né? Ele não está falando ali que ele se comporta como uma clorofila,
Ele falou que liberou bolhas de oxigênio, mas ele não me disse que produziu glicose. Ele não me disse se produziu qualquer outro efeito energético, se tem outras coisas ali sendo oxidadas. Ele não me falou. Ele só falou que as moléculas se excitaram e liberou oxigênio. Na minha concepção, ele ali, nessa questão, ele só está falando sobre hidrólise. Tá? Você tem água e você pegou e emitiu uma luz, uma energia luminosa ali que acabou excitando aquelas moléculas, quebrando a molécula de água. E quando você quebra a molécula de água, você tem uma molécula de oxigênio conectada a duas de hidrogênio. E aí, quando você libera essa bonitinha, você tem bolhas de oxigênio sendo liberadas. Né? Deformação do NADPH2. O NADPH2, gente, ele é uma molécula orgânica que ela é mais como um transportador de elétrons. Tá? Então, aqui eu já estou meio que flertando no processo de síntese energética na respiração aeróbica, que eu acho que não é o que é assinalado aqui na questão. Então, para mim, o que fez mais sentido aqui foi o item A, que está falando sobre a hidrólise que ocorre nos tilacoides. Bom? 10ª questão, com relação à fotossíntese, considere as seguintes afirmações. Primeira, as reações independentes da luz utilizam moléculas formadas pelas reações dependentes da luz. Perfeito. A gente falou sobre isso também na nossa primeira aula, não foi? A gente falou sobre a fase escura da fotossíntese, né? Que é onde você vai ter a metabolização da glicose, liberação de dióxido de carbono. Aonde que a glicose foi produzida? Na fase clara. Não é? Então, eu vou ter o uso da glicose na fase escura. Portanto, está valendo. Primeira afirmativa. Segunda afirmativa, as reações dependentes de luz, assim como as independentes, ocorrem nas tilacoides dos cloroplastos. Falso. Tá? As reações independentes da luz geralmente ocorrem nas mitocôndrias e não nos cloroplastos. Tá bom? Portanto, está fake. 3. O ciclo de Calvin-Benson utiliza dióxido de carbono e outras moléculas para produzir a glicose. Perfeito. Você vai ter ali a síntese de glicose ocorrendo ali naquele ciclo. Então, quais os itens corretos? Apenas 1 e 3, item C de chora neném. Vamos para a 11ª. Uma das teorias da origem da vida da Terra sugere que o início ocorreu a partir de fontes hidrotermais marinhas. Olha, aqui ele já meio que já deu um spoiler do que a gente vai encontrar nessa questão. Lembra que eu falei sobre as árqueas? O que as árqueas, quais são os ambientes que elas gostam? Ambientes aquáticos, úmidos, não. Ambientes extremos. Que tipo de ambiente extremo é esse? Você vai ter temperaturas altas e pHs muito baixos. Então, quando ele fala para mim de uma fonte hidrotermal, ele está falando de quê? Uma fonte térmica, altas temperaturas. Se é uma fonte aquática, muito provavelmente, aqui ele vai falar de algum vulcão aquático subterrâneo. Beleza? Vamos ver. Em fontes hidrotermais marinhas localizadas nas regiões mais profundas dos oceanos, essas fontes liberam substâncias e energia necessária para a síntese da matéria orgânica, a partir da oxidação das inorgânicas. De acordo com a teoria das primeiras formas de vida, eu não estou conseguindo ler aqui. Deixa eu ver aqui o PDF que eu mandei para o Natan. Perfeito. Gente, se ele está produzindo substâncias orgânicas, né, sem a presença de energia luminosa, eu já sei que não é uma energia fotossintetizante, ok? Então vamos ver aqui, ó.
É um processo aeróbico, heterotrófico, olha, já sei que é autotrófico, muito provavelmente estamos falando de uma energia, sendo como é um ambiente vulcânico e marinho, né, abaixo d'água e tudo mais, eu vou dizer que é uma forma quimiosintetizante baseada em enxofre. Por quê? Porque é um dos maiores liberadores de enxofre na atmosfera, são os vulcões, né? Você tanto vai ter ali acúmulos de placas de enxofre nos fundos oceânicos, né, devido às erupções vulcânicas, como tu também vai ter a produção das chuvas ácidas quando você tem um vulcão atmosférico, um vulcão liberando gases na atmosfera. Quando você tem a liberação de enxofre na atmosfera, o enxofre ele acaba se misturando com as nuvens e aí você acaba produzindo ácido sulfúrico, que por sua vez vai decantar, né? E vai formar ali a chuva ácida. Não se esqueçam que a chuva ácida ela vai tanto provocar a acidificação oceânica, como ela também vai provocar a acidificação do solo, que é um dos os maiores impactos da chuva ácida não são em meios urbanos, são justamente no meio rural. Você vai ter ali no campo, né? O maior impacto da chuva ácida, porque a acidificação do solo acaba matando ali lavouras inteiras, né? Acabam derrubando tudo isso daí. Então, quando tem uma chuva ácida sobre esse tipo de ambiente, seja solo, seja ambiente aquático, você tem a elevação ou a diminuição do pH daquela região. Quando você tem uma chuva ácida no oceano, tu vai ter o aumento ou a diminuição do pH do oceano? Vai diminuir o pH. Lembre-se, pH abaixo de 7 é o ácido. Então, na hora que cai uma chuva ácida, você vai ter uma gradativa diminuição do pH daquela região. E aí, qual é a consequência da diminuição do pH oceânico? A acidificação oceânica. O que vai acontecer? Ela foi mais assertiva. Porque a gente pensa que a acidificação oceânica, os peixes vão... Só vem a carcaça do peixe assim na boiança, cruel, né? Não, não é isso que vai rolar. Quando você tem acidificação oceânica, você vai ter a desmineralização do carbonato de cálcio presente nos corais. E aí você vai ter ali a destruição de todo um bioma, né? Oi? Cara, eu acho que vai estar mais associado ao cálcio em si. Você vai ter lá o carbonato de cálcio, quando ele se desassocia, vai ter a liberação do minério de cálcio, e o CO2 ele acaba sendo disperso naquela água. Mas ele acaba sendo disperso de forma gasosa. Você vai ter bolhas de dióxido de carbono. Tu pode fazer essa experiência aí, por exemplo, fazendo aquele experimento lá do ovo de borracha. Se liga? Tu vai pegar um ovo de galinha, tá? Tu vai pegar um copo que não seja das visitas, tá? Todo mundo tem um conjunto de copo pamarola, né? Ou então de gelatina. Você vai pegar um copinho daquele lá, você vai pegar o vinagre que você tem na geladeira da sua casa, então lá no armário. Você vai cobrir o ovo com esse vinagre. A casca do ovo, ela também é feita de carbonato de cálcio. E o vinagre, ele é ácido acético. Aí o que vai acontecer de cara? Vai começar a sair bolhas do ovo. O carbonato de cálcio começa a ser desmineralizado da casca do ovo. Se você deixar aquilo ali por 18 a 24 horas, quando você voltar lá, toda a casca do ovo foi embora e ficou apenas a membrana, né, ali do ovo. Você vai ficar com o ovo membranoso. Você fica botando ele assim na mesa, assim, ó, ele fica até quicando assim, ó, bem uma linha. Se você botar uma pressão a mais, é claro que ele vai estourar, tá? Mas ele fica um ovo borrachudo, sem a casca. Entendeu? Então a ideia é a mesma. Com a exposição de um ácido, o carbonato ele desmineraliza e você tem a liberação de dióxido de carbono em forma gasosa. Bom? Então, em que tipo de metabolismo energético acontece ali? Muito provavelmente a quimiossíntese, né, gente? O item D ali sendo o
protagonista dessa questão. Tá bom? Vamos lá, tá acabando. Questão 12. As moléculas maiores, como as gorduras e as ceras, principalmente os polifenóis e a lignina, com os seus anéis aromáticos, disponibilizam mais devagar os minerais se comparados aos resíduos frescos ricos em açúcares, amidos, proteínas simples, considerando a relação carbono-nitrogênio. Considere que o processo que permite a disponibilização de minerais no meio é o quê? Gente, se eu tenho esses complexos orgânicos em um ser vivo, como é que eu posso disponibilizá-lo no meio ambiente? Como é que eu consigo tirar o cálcio que está nos teus ossos e colocar no solo? Como é que eu consigo tirar os açúcares, tirar os carbonos e disponibilizar para o meio ambiente? Decomposição. A disponibilização ali que ele está falando é justamente a degradação da matéria orgânica. Se você quiser circular essa opção aí e colocar esse trecho aí, você fala, ó, disponibilizar. Ele está falando de quê? Está falando da degradação da matéria orgânica. Ok? Vamos lá. 13ª. Em uma aula de biologia em que o tema era bioenergética, foram feitas por um aluno algumas afirmações a respeito desse assunto, conforme os itens apresentados. Primeiro, o metabolismo é uma condição inata dos seres vivos. Verdadeiro. Tá? Por quê? Porque para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter a capacidade ou anabólica ou catabólica. Ele tem que ter uma habilidade metabólica. Um organismo que não consegue transformar substâncias à sua volta ou em si mesmo, ele não tem uma atividade. Portanto, é muito difícil você considerá-lo vivo. Tá bom? Por isso que você tem ali aquela confusão a respeito dos vírus, né? Porque quando eles estão fora da célula, eles não têm capacidade metabólica, não conseguem transformar nada em si e nem nos outros. 2. Durante a fotossíntese, a fixação do gás carbônico prescinde da ação de enzimas. E não, né, gente? Durante a fotossíntese, a fixação do gás carbônico, ela prescinde o quê? Vamos lá, gente. O que para eu conseguir fixar o dióxido de carbono, o que é que eu preciso fazer aqui? Eu tenho que ter a ação da hidrólise, eu tenho que ter a ação do balanceamento químico, né? Então, eu não vou ter aqui a necessidade de uma ação enzimática nesse processo. Tá? Eu vou ter aqui a liberação de alguns fótons e transições de elétrons nas moléculas orgânicas, e aí eu vou ter a transformação de uma cadeia. 3. A glicose é formada tanto na fotossíntese quanto na quimiossíntese. E aí, verdadeiro? Sim. Que a glicose ela continua sendo uma molécula extremamente conservadora energética, né? Você vai ter ali na quimiossíntese ali, por exemplo, a formação do... Esqueci agora o nome. Litoaglicano, alguma coisa de glicano, esqueci o nome da molécula. Alguma coisa glicano que ele é composto, não é o piruvato, mas ele é composto por 3 moléculas de carbono. Peptídeo glicano, obrigado. E a cada formação do peptídeo glicano, eu vou ter 3 moléculas de carbono. Então, na união, a cada 2 peptídeos glicanos formados, eu vou ter uma molécula de glicose ali podendo ser formada. Beleza? Show. Não sei se é peptídeo, eu tenho que ver. Depois eu olho. Porque peptídeo glicano tem o próteo, que a gente chama também de proteoglicano, né? Que é peptídeo glicano, próteo, que é o nome mais comum, mas o proteoglicano, ele, para mim, ele está mais relacionado à parede celular de bactérias, né? Paredes proteoglicanas. Mas vamos ver. Depois eu dou uma olhada devagar nisso daí
Eu sempre, quando eu fico com alguma coisa que eu esqueço, assim, fico matutando, eu não consigo nem dormir. Eu tenho que ir atrás depois para olhar. Vamos lá. Qual é o item que eu estava, hein? Vou para o terceiro agora, né? A glicose ela é formada tanto... Não, a glicose ela é formada tanto na fotossíntese como na quimiossíntese, verdadeiro. 4, todos os vegetais e bactérias são autótrofos. Se isso fosse verdade, você não teria bactérias parasitas, você não teria as bacterioses. As bactérias parasitas, elas só são o que são, porque elas estão ali se alimentando do teu tecido, causando danos a ele. E aí você vai ter sintomas disso, tá? E é isso aí. Vamos lá. Fazer a saideira agora. 14. A equipe internacional de geólogos e paleontólogos e nanotecnólogos encontrou estruturas tubulares e filamentosas que... Oi? Quê? Considerando a teoria heterotrófica da formação dos primeiros seres vivos, as bactérias eram o quê? Perfeito. Quimiosintetizantes anaeróbias. Porque se elas fossem fotossintetizantes aeróbias, você tinha que assumir que tinha bastante oxigênio disponíveis na atmosfera, e nós sabemos que não, né? Somente depois de muitos milhões de anos, com a água sendo fervida, ou seja, muita hidrólise ali acontecendo, muito hidrogênio e oxigênio sendo separados, sendo liberado na atmosfera, é que nós tivemos